Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem nesse dia abençoado que o Senhor tem nos dado, nesse dia de sol. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir em Gênesis capítulo 37. Vamos dar início a uma meditação de hoje, falando aí um pouquinho da história, o finalzinho da genealogia da história de Jacó e o início da história de José. Pegue aí a sua Bíblia, abra comigo em Gênesis 37. Diz assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, vendo, pois, seus irmãos, que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-o e já não lhe podiam falar pacificamente. Tendo José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles, respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me onde apacentam eles o rebanho. Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-o dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador, vinde pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que darão os sonhos. Mas Ruben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José, seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito.
Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: Não está lá o menino. E eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e o molharam no sangue e enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: Achamos isto, vê se é o que não é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando, descerei meu filho até a sepultura. E, de fato, o seu pai chorou. Entre mentes, os midianitas venderam José do Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Essa palavra de hoje é o início de uma história, a história de um sonhador. E eu estava meditando sobre essa palavra, e aqui no capítulo 37 vai dar início a uma história que, sem dúvida, é a favorita de muitas pessoas. Eu gosto muito da história de José, talvez você também goste. E nessa história nós encontramos a providência de Deus. Aqui vai falar que seus irmãos, que José, ele era filho da velhice de Israel, de Jacó, né? E então José era o amado, era o filho caçula. E os seus irmãos mais velhos, porque a família de José, os seus irmãos, era uma família numerosa, ele tinha alguns irmãos. E a palavra vai dizer aqui que eles tinham ciúmes de José. E ali se começou uma reação de seus irmãos. A palavra vai dizer que tudo contribuía para que eles tivessem ciúmes de José. Primeiro, José, ele era amado, a Bíblia fala que ele era o mais amado dos seus irmãos. Depois o seu pai ainda lhe faz uma túnica, você pode imaginar, eu posso imaginar também, que naquela época as roupas eram de cores neutras, mas o pai de José faz uma túnica colorida, uma túnica bem bonita e dá para José, e seus irmãos não receberam aquele presente, então ficaram ainda mais enciumados. E para completar, José começa a ter sonhos e sonhava que seus irmãos estariam aí de joelhos, e nós sabemos que esse sonho vai se cumprir lá na frente. Mas o que eu queria te chamar a atenção hoje é que nem tudo que nós sonhamos nós devemos contar. Aqui vai falar que tudo aquilo que aconteceu com José contribuiu para o cumprimento da vontade de Deus na vida daquela família. Mas às vezes nós nos precipitamos, e talvez o que tenha acontecido ali com José, por conta da sua inexperiência, da sua juventude, foi ele ter contado em momento inoportuno, mas nada impediu o gracioso poder de Deus em abençoar José. Nada vai impedir a grandeza e a bondade do Senhor em te abençoar, em me abençoar. Eu só quero chamar a sua atenção para que você guarde os teus sonhos. Espere o tempo determinado. A palavra diz que há um tempo determinado para todo propósito. Há um louvor que diz que Deus ainda realiza sonhos. Então volte a sonhar. Sabe, volte a confiar em Deus, volte a crer que Deus ainda realiza sonhos. Eu quero dizer que todas as coisas aqui, Jacó, ele teve um filho amado, ele amava todos os seus filhos, mas ele tinha um carinho especial por José, e a palavra diz que ele amava mais a José do que os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice. Porém, muitas coisas aconteceram
para que José se sentisse mal amado, se sentisse inferiorizado. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi lançado naquela cisterna, ele foi vendido como escravo para os midianitas e depois foi vendido mais uma vez dos midianitas para Potifar. Então, muitas coisas aconteceram e aí vai acontecer muito mais coisas que nós já conhecemos, mas eu quero me ater a esse capítulo. Então, mesmo que a sua vida esteja um turbilhão de informação, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, talvez você se sentindo inferiorizado, rejeitado, eu quero te dizer que o Senhor ainda realiza sonhos e Ele vai te tirar dessa cisterna. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Confie no Senhor, volte a sonhar, porque o Senhor ainda realiza sonhos. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Shalom, shalom.